Ó, não vou nem falar nada pra começar esse episódio. Vamos fazer uma salva de palmas, porque a gente conseguiu, vai dar certo esse episódio. Enfim, teremos o nosso quarto elemento, não por trás das câmeras, mas à frente delas hoje, né, Lipe Krieger? Pois é, fugi até quando deu, assim, mas... Não teve como no 26º, Rafael? 26º episódio. Hoje teremos o nosso cameraman, o nosso editor cheio de talento, cantor, compositor. Eu sou suspeita pra falar de você, né, Felipe? Suspeito. Eu conheço o Felipe desde quando ele era tchutchuquinho, assim, que ele usava... Eu nunca fui, sempre fui grande. Mas eu acho que não é nem do tempo do Black Power, ainda, será? Eu acho que por ali. Tipo aí, né? É, verdade. É por isso. Aí. Clube do Comércio. Muitas histórias. Ou seja, cabeludos por aqui, barbudos por aqui, né? É isso. É isso, barbudos, cabeludos. Enfim, deu certo hoje, né? Deu certo. Que honra, que felicidade. Sentar na mesa com a gente. Finalmente, né? Finalmente Então, estranho, vocês não estão achando estranho? Parece que a gente tá eu tô numa... bem à vontade, Não, na exatamente, verdade. parece que a gente tá conversando ali na salinha, só trazendo... Podia até fazer lá, né? Só gravando, lá, né? eu dei ideia, cara. Sim, a gente... Porque é sempre os quatro. É sempre nós quatro. Então muda tudo. Às vezes acontece alguma coisa, mas é essa configuração que talvez você não veja. Você vê Marcos, vê eu, vê Rafa, mas Felipe está sempre aqui atrás o motor É ele que faz girar. É o Felipe que coloca no ar. É o Felipe Quando que não edita. entra no horário, a culpa é dele. Não, é do YouTube. Olha, eu sou suspeita de falar que é o que mais trabalha no Podtoc, viu? Porque, olha, o trabalho dele não é fácil, não. E ele faz com maestria, assim como a música, né, Felipe? Que é uma coisa que tá na tua veia há muitos anos, né, cara? Bastante tempo. Desde pequeno, na verdade, né? Minha história na música começou já de bebê, na verdade, né? Meu pai, apesar de não ser músico, ele tocava violão, arranhava alguns acordes, ele tocava pra mim dormir, enfim, começou ali, e assim... Se eu tô aqui hoje também, eu preciso agradecer aos meus pais, né? Porque desde pequeno, assim, eles já conseguiam ver que eu gostava de música, né? E depois também teve meu tio, foi citado várias vezes aqui também, que desde neném eu acompanhando ele, mais tarde na adolescência, vendo ele tocar com a Jam Session, o Nedinho, né? Infelizmente ele não tá mais entre nós, mas foi um cara assim que... Tu lembra qual foi o primeiro estalo que te deu, assim, musical, que você falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida? Mano, cara, foi assim, quando eu fiz 2 anos de idade, parece cedo, mas realmente foi muito cedo, né? Porque meu tio, ele já tocou com os ritmistas, tocou com o Elisier, citou ele aqui. Então, assim, ele tocava baile de carnaval, né? Tocava bailes de carnaval. E eu vendo meu tio, meu ídolo, inspiração, tocava trompete também, né? E olhando pra ele, é isso aí mesmo. E eu sempre acompanhei ele tocando, assim. Pra mim foi a referência. Eu falei, cara, tipo, vendo ele pequeno, assim, eu quero fazer isso. E ele me deu uma bateria. O primeiro instrumento que ele me deu, na verdade, ele e a minha mãe combinaram e tal. E minha mãe sempre conta essa história. Ele é irmão da sua mãe? É irmão do meu pai. Do seu pai. Do meu pai. Ele sempre conta essa história, diz que minha mãe fizeram um maior esforço pra conseguir umas peças de bateria e tal. E aí, quando disse que chegou e tal, disse que a primeira coisa, faltava o bumbo, que era só o prato, a caixa e o surdo, né? Aí minha mãe falou, imagina, nem falava direito, falou, cadê o do pé, né? E ali, cara, foi minha primeira bateria, meu primeiro contato com a música, assim, eu já tocava em casa, minha mãe conta que eu já brincava em casa, já escrevia algumas músicas, só de bateria, assim, ela já sempre conseguiu ver que eu gostava, né? Então, ela sempre te incentivou, né, muito, Felipe? muito. Minha mãe é minha maior incentivadora. Eu lembro disso. Minha mãe sempre foi minha maior incentivadora. Que legal, cara. Desde comprar os instrumentos também, porque... Deixar ensaiar Deixar ensaiar, principalmente. Deixar ensaiar, principalmente. Isso é muito importante, cara, o apoio dos pais. A gente sabe que tem muito músico da nossa geração, da minha geração, que não tiveram apoio em casa porque o músico sempre foi muito subjugado por todo mundo, né, cara? Também é muito difícil você conseguir as coisas também. Exatamente. E sempre você conseguir uma coisa de segunda mão, aquela coisa que não saiu o som que tu queria. Exato.
E o desejo sempre de querer uma coisa melhor, você não consegue. E a minha mãe sempre foi assim, cara, ela me incentivando muito, sempre me ajudando a comprar as coisas. Claro que existem níveis, quando você começa a tocar, você tem equipamento mais... Aí você vai descobrindo coisas novas, pedais novos, assim, né? Então, assim, eu comecei tocando batera, mas quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos, eu comecei a migrar pra guitarra. Minha mãe me deu uma guitarra de presente daí, né? Daí, assim, não era nenhuma coisa que eu tinha vontade de aprender a tocar. Ela simplesmente me deu, assim, eu já envolvido com música, com bateria e outras coisas, assim. E aí, onde eu comecei a realmente pô, né? E também teve uma questão bastante cultural, assim, uma parada bem legal pra mim nessa transição até eu ganhar a minha primeira guitarra, que foi, tipo assim, eu já fui inserido num contexto de música já não só apenas como uma forma de tocar, de se expressar, mas também como uma expressão cultural, assim, porque um dos meus primeiros professores, que foi o Grilo, tocava punk rock, assim, então, tipo, eu ouvia da minha casa eles ensaiando punk rock, e mais antigamente ainda, quando eu conheci eles, tinha uma pista de skate, um Ralph de skate ali, sabe? Olha só. Então, aí reunia. Reunia. Aí a gente escutava hardcore, que daí foi quando eu realmente descobri, puxa, eu acho que na música eu gosto disso. Ali que o coração bate É. mais. E eles tocavam punk. E aí, mano, os caras eram meus ídolos, meus vizinhos e meus ídolos, né? O Titio, o Velho, o Grilo, o Birruga. Então ali foi onde eu comecei a ouvir o que eles ouviam, porque eles colocavam esse som na pista de skate, depois a gente ficou mais amigos e acabei frequentando a casa deles. Depois ele virou meu professor de guitarra, o meu primeiro professor e tudo mais, né? Até tentei flertar ali com o violão clássico, fiz um período de aula com o Maurílio, mas ali eu já meio que sabia o que eu queria, sabe? Maurílio de novo surgindo na... Já surgiu Eliezer e o Maurílio, jamais... Sim. E aí, nessa transição, assim, de entender uma música não só como uma forma de expressão, mas também como cultura, porque o hardcore, o punk rock, ele já te traz uma... Eu achei que tem o lance de toda essa galera que você está citando, era querer se expressar, querer expressar alguma exatamente, coisa. Né? E tinha aquela coisa de protesto, de atitude. Enfim. E todo mundo que montou uma banda queria mudar o mundo naquela época, né? Exatamente. Então, assim, foi nesse meio que eu fui inserido, comecei a tocar guitarra, descobri mais ou menos onde começaram a surgir as minhas primeiras bandas, assim, né? Um lance muito interessante, acho que ninguém sabe, inclusive, é que uma das minhas primeiras bandas foi com o Rafa Meneghini. Olha só. Foi Mais minha uma primeira conexão. banda. Básico Instinto. Básico Instinto. Eu nunca vou esquecer. Básico por isso que eu Instinto. falei que a mãe dele incentivava, tanto que a gente ia lá, era uma reunião Era o Dudu no teclado. O Dudu no teclado... Eu não lembro quem era na batera. O batera era o... Eu acho que eu não cantava na época, eu tocava... Era eu e você na guitarra. Se eu não me engano, o Rogério na batera, não era o Rogério? Não, o Rogério. Já era baixo. O baixo, Já era no baixo. O do baixo E o baterista era o Nós filho do falamos- Galdino. O Juan. O Juan. Gente, um abraço pra essa galera. Eu conheço o Felipe desse tempo do Básico Instinto. Eu sabia as músicas, né, Felipe? Sabia. Eu sabia as músicas. Não vou cantar uma aqui, porque, né? Mas ele sabe que eu sei. Não, ele sabe que eu sei. sei, Eu ganhei uma fita deles uma vez. Olha só. Que tinha todas essas músicas e eu cantava, eu sabia tudo. Eu era Todas, tipo fã todas, número 1. Eu todas, ia pra assistir caralho. ensaio. E eles olha eram só. meus amiguinhos, todos eles, assim, né? Do Instagram. Isso. Logo quando surgiu. Mas eu acho que daí essa o parte eu Mirk. já tinha saído fora. Já. Você não tava. Foi bem aquela época que começou o Frequência Zero, você começou com o Zimbabue. Nessa transição ali que a gente fez foi onde eu conheci Carol, por causa do Clube do Comércio. E por causa do Mirk. E do Mirk também. Quem é Bem mais mais novo não sabe o que é isso, mas a gente tinha o Mirk, daí tinha os OPs, tinha pouquíssima gente na época no Toledo, que tinha os canais, Toledo, Cascavel, não sei o quê, e daí você conversava com as pessoas da chat. cidade. Que ano que era isso? 96. Era 96, 97. 98, 96 e 98. Há muito Até 99, acho que foi isso. Eu Antes da ganhei meu pandemia, computador em né? 97. Muito antes da pandemia. Eu tinha 14 em 97. Foi em 97. 15 em 97. Bem isso aí. Foi por aí. Aí tinha, a gente se conversava, então era um pouco, tipo, umas 20 pessoas no máximo. Depois que lotou, assim, daí a gente tinha que conversar todo mundo quem tava ali.
E aí você vai trocando E ideia. aí não tinha esse lance de você entrar na internet depois da meia-noite, que o custo era mais baixo. Porque era... E aquele barulhinho de discando e conectando, né? Aquele Pra barulho entrar nas- mitológico, A gente né? passava madrugadas Aham. teclando. Sim, sábado à noite era Sábado quando... à noite. Quando não estava tinha o liberado pra ICQ, entrar. do lado, né? O ICQ do lado Esse e aqui tal. do lado. Era dessa época. E essa galera legal. toda eu É. conheci na internet. Daí a gente tinha o Clube do Comércio, que a gente contou do Scooby, que tinha o Som das Isso. Tribos. E aí a gente escutava do Clube do Comércio. Então, assim, foi um tempo maravilhoso, né? Foi um tempo muito bom, assim. E dali, assim, cara, tive muitos amigos também que eram não só de bandas, né? Que é o Rogério, o Juan. Enfim, não vou citar todo mundo aqui, senão. Nossa, Sempre perde, esquece era alguém, muita gente, né? é. Mas foi um tempo muito legal, assim, amigos de música que a gente tem uma amizade até hoje. E nisso daí surgiu o Frequência Zero, assim, porque o Rogério já tava numa outra vibe, a gente queria fazer um som, e o Rogério já tava numa outra pegada, assim, já tava meio com o pessoal do Calêndula, não sei se vocês lembram dessa banda. Sim, que era fez com a Ana, que era a minha dupla. Era a namorada do... A Ana, Mas na a Ana verdade. começou comigo. A gente tinha uma dupla, que a gente começou na faculdade, fazia Vocês nutrição fizeram os junto. barzinhos, né? A gente fazia as bananas, fazia o History Pub. E aí era eu e a Ana. E aí... Ainda antes disso a gente tinha uma banda com... Isso daí já acho que foi... O Calêndula veio depois, a gente teve daí uma o banda Rogério antes. começou a A gente namorar, tinha uma banda eles chamada montaram. Colapso. É verdade. O Fernando Chags, né? Eu, o Fernando, Sucrilhos. o Rafa. Os Sucrilhos. O Rafa, o irmão da Kika. É. E o Rogério no baixo. O Rogério era o... E o baterista era o Márcio. O Márcio, nossa, o Márcio Nossa, também é outro cara que verdade. sempre trazia. O Márcio é É. um monstro na bateria. Verdade. Aluno do Jean. E ele era disputadíssimo, olha aí, né, pela galera. Falou, ele não tá não, sem banda, daí a essa- galera ia lá e falou, quer tocar comigo? Não, o Márcio um baita do E além de batera. que tocar com ele, tinha o lance positivo de que você ia ensaiar na casa dele, né? É. Que ele tinha um Tinha um estúdiozinho já e estúdiozinho. tal. Eu lembro dele, cara. Na vagamente. tapeçaria do pai dele aqui perto do Toledão. Aqui, Ele não né? tinha uma batera com 2 bumbos, que era... Não lembro. Acho que esse aí devia ser o Ricardinho. O Ricardinho que tinha. Ou o Thiago. Bom, enfim. Faz muito tempo. Ou seja, várias formações de banda, né? Compreensível. Várias formações de banda. E aí nisso surgiu Frequência Zero. O Juan na bateria ainda, no começo do Frequência, assim. Mas o Juan, tipo, ele tava fazendo faculdade na época. Nem me lembro exatamente por que foi que ele saiu. E nisso entrou o Baia, que foi daí quando... Assim, mas você citou a parte de composição, que eu acho que é legal a gente falar, né? Eu sempre gostei muito de compor, assim, de escrever. Sempre escrevi muito. Tive minha fase que... Aí você a tem gente- músicas maravilhosas, né, Felipe? Vou lançar mais, prometo. Mas, enfim, eu sempre gostei muito de escrever, né? Escrevia bastante. E a gente gravava na época as demos, porque, cara, hoje o Mano vai conseguir falar melhor a respeito disso, porque hoje, cara, é uma facilidade enorme pra você gravar, né? Sim. Dentro do quarto de casa, hoje a gente consegue fazer um disco inteiro. Exato. A Billie Eilish, né? Exatamente. Voltando pro Básico Instinto, também vai criar uma conexão aqui. A primeira fita demo que nós gravamos, assim, que foi o hit da Carol que ela gostava, Frio do Inverno. Ah, vou cantar. Não. Do inverno. Na tua voz fica bonita. Eu sei tudo, gente. Ela sabe. E assim, a gente gravou essa música no estúdio do Veronese. Olha aí, A gente ó. gravou e onde a gente começou a gravar as primeiras músicas. A gente gravava na casa do pai do Juan, também o Galdino. Um outro cara muito legal pra trazer aqui também, cantou com o Raul Seixas, tem bastante história legal pra contar. E a gente gravava as demos na casa do Juan, porque o pai do Juan, ele fazia som, alugava som. Eu acho que naquela época quem nunca tocou com o equipamento dele. né? O pai dele teve banda também, de E baile. aí ele tinha o equipamento. Então, volte e meia, a casa do Juan, na verdade, era um encontro. Assim, De chegava todo assim, mundo. alguém ia alugar uma caixa do Galdino. Um microfone, E aí, um eu cabo. acho que até hoje eles falam assim, né? Pô, meu pai não botava preço nas coisas. Tipo, você ia lá com 5 pilas e você ia com a caixa. E ficava meses com a caixa, devolvia. Tudo fodido. O cara pagava 5 pilas e tinha que arrumar a caixa. E a gente Comédia. gravava essas demos com esses equipamentos que nós tínhamos lá com o Rui. Foi as primeiras fitas que a gente gravava, assim. O pai dele tinha bastante microfones e a gente colocava, gravava e sempre nesse tesão de fazer música. Pendurar música autoral, no fazer telhado, música autoral. no teto, né? sempre Dentro da foi. salinha. Quem Sempre nunca foi, fez isso? E daí nisso, já falando um pouco mais à frente, que é onde eu conheci o Mano, que foi da época do Frequência Zero, nós já tínhamos preparado várias demos, feito várias gravações, e aí a gente falou, cara, vamos... Mas o Básico Instinto se tornou no Frequência ou
Alguns... Foi uma coisa que aconteceu e depois vocês fizeram? É porque, na verdade, o projeto do Frequência Zero começou com o William, eu e o William Coutinho, que é lá da Contenson, da Waka também. Ele virou tiozão também. Dona da Waka lá do shopping. E aí o projeto Frequência Zero começou assim. A gente falou, pô, vamos chamar quem pra fazer a batera? Ele falou, pô, vamos chamar o Juan. Aí a gente chamou o Juan, o Rogério já tava no Calêndula, e a gente chamou o Marcos, que é o Marco Antônio, o Binotto, que ele hoje dá lá na PUC, professor advogado também. Também tiozão, papai. Tiozão, papai, exatamente. E o Marco estudava comigo. O Marco tocava baixo. Tocava baixo, o Marco tocava baixo, estudava junto no Premem. E ali já começa a rolar ali, porque eu já tinha tocado com o Marco nos festivais, que o Premem fazia muito isso. Hoje eu acho que nem sei se tem, mas assim, tipo... Os festivais do Premem, assim, eram sensacionais, assim, cara, banda de rock. Nossa, eu estava no Incomar, eu morria de vontade. Por que aqui não tem? Pois é. Né? Não tinha. O La Salle tinha aquela festival de dança, que era sensacional, e o Premem tinha o de música. Olha que interessante. E eu, em Comar, falava, poxa, por que a minha não tem também algo nesse sentido né? Porque eu adorava, mas não tinha. E daí, na verdade, nesse meio tempo, teve um meio campo muito legal do Milton Martins. Sim. Que nós já tocávamos em algumas festas do Milton, e nisso a gente já tava nativo, tocando festinhas, e na noite, na balada. E aí o Milton Martins fez no meio campo assim, falou com o Enio, falou, cara, tem uma gurizada aí que tá com som autoral muito legal e tal, eles estão super afim de gravar e tudo mais. E aí o Milton Martins fez esse campo, né, meio de campo. E foi daí onde eu tive o privilégio de conhecer Marcos Hermes no antigo estúdio 0DB. Logo que eu cheguei aqui em Toledo, que foi as duas primeiras bandas que eu gravei, que foi o Rafa Merenguini com o Djavantes, né? E o Frequência Zero. Era o entra e sai do estúdio, né? Exatamente. Era eles. E depois o Silvano, né? Exato. O Silvano também entrou no estúdio. Até hoje não esqueço que ele tomou meu... Pra aquecer um pouquinho. Tomou a minha garrafa. Era só pra aquecer, né? Avisa os caras que daí eu bebi lá, beleza? Eu me lembro de contar, daquela parte que a gente conta as histórias dos rolês, me lembro de contar essa história do Silvano. O Silvano vai estar aqui, né, cara? A gente precisa chamar o Silvano também tem muita história musical. Com o Walter também, cara, já ouvi muita história. Com o André Longo também. Eles moravam todos juntos no mesmo lugar. Moravam numa casa no centro, num apartamento no centro. Eu ouvi cada história, meu Deus. E foi daí quando, tipo, o Enio acabou empresariando a gente, virou nosso empresário, daí ele cuidava da nossa agenda, fechava shows, enfim, a gente virou uma espécie de banda B ali do Hora Nacional, não sei se dá pra chamar assim, se vai assistir, vou acordar, mas a gente tocava mais a parte de rock, assim, né, várias festas, e aí o Enio apresentou a gente pro Mano e falou, tô montando um estúdio aqui. Eu falei, cara, então, a ideia aqui, já levei um monte de coisa pro Mano, o Mano falou, mano, eu quero um negócio assim, assado, vamos fazer um disco assim. E, cara, hoje a gente vê muito essa parada, essa vibe de single pra cá, single pra lá. Porra, a gente pegou, cara, na caruda e fez um disco com 12 faixas. Sim. E eu tava ouvindo esses dias atrás, a gente tava fazendo um revival, tava dando uma sacada, som super atual, cara, um negócio que se... Bem divulgadinho, bem conversadinho hoje, se os Juquinha não atrapalhar, né? Ele vai longe, né? Ele vai longe. E aí, assim, cara, tem uma parte da minha vida que talvez a galera não saiba, mas eu não tenho problema nenhum em falar nisso, que esse meio musical, assim, ele te apresenta muitas coisas, assim, né? E uma das coisas que trouxeram, assim, à noite foi a parte de bebida, drogas, enfim. E aí, tipo... tipo isso, assim. E aí eu comecei a avaliar umas situações, assim, que eu falei, cara, não tem cabimento, né? Umas situações em shows, assim, que daí... Vou contar essa história aqui. Do Oswaldo, lembra do Oswaldinho, né? Lembro. O Oswaldinho vai lembrar dessa história, então. Nós estávamos uma vez, cara, e nós fomos fazer um show, não sei, coisa do Enio, colocar a gente pra tocar numa casa em Ouro Verde. Beleza, a gente foi lá, pô... Pegou uma van pra nós. E tinha aquele caminhão que era o equipamento B do Hora Nacional e era esse o nosso som que o Enio montava pra nós. Beleza, a gente cumpriu a agenda ali no dia. Milton tinha agendado um
foi na rádio à noite pra falar do projeto, já tínhamos gravado, já tava rolando alguma coisa na rádio, Bons Amigos, que depois Sim. teve até a história do Duio, que regravou essa música, enfim. Inclusive, interessante de colocar na roda, porque, tipo, a gente participou desse projeto. Projeto, você gravou a produção. Exatamente. A gente trabalhou numa música do Felipe, que foi um outro intérprete que fez, o Duio Bota, queridaço. E a gente participou do GRC Music e do Latin Music. E nós eu sei, foi longe a música, né? Teve uma banda da Espanha que gravou Gavana, exatamente. Gravou a versão da minha música em espanhol. Que eu, inclusive, fiz o instrumental pra banda também, cara. E mais algumas músicas. Meu trabalho internacional, né? Com uma banda de fora, assim. E foi minha música que mais tocou na rádio, assim, eu acho. Porque Bons Amigos, cara, assim, teve uma fase assim. Toca aí um pouco pra gente ouvir. Puxa, eu não vou nem lembrar a letra. Faz muitos anos. Eu não lembro, cara. Cara, a gente tá falando de coisa de mais de... Não vou falar pra minha idade, mas... mais de 20 anos. Ele é o Vlad, cara. Quando você conheceu ele já era velho. Mas deixa eu terminar de contar essa história. Foi onde eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque do jeito que tá, não dá mais. Beleza, fomos na rádio, fomos jantar. E, cara, eu sempre tive muito essa inspiração de meio punk, assim, meio porra louca, foda-se todo mundo e blá, 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 blá. Quando a gente começou a tocar o show na casa e tal, a galera tava bem, tava legal, tava na frente, tá. E nisso, cara, chegou assim, acho que no canto, assim, chegou 4 cowboys, assim, tá ligado? Os caras de chapéuzão, fivela e blá, 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 blá. E aí, os caras começaram a meio que, tipo, fazer assim na frente do palco, sabe? Que deselegante. Cara, que deselegante, adorei. Beleza, a banda não era tão boa assim, tudo bem. Mas, cara, era um cenário meio hostil pra nós, assim, tá tocando numa cidade diferente, né? Era a cultura. E você não está sendo aprovado com o seu som ainda, né? Mas, assim, a galera que foi sabia o que tava rolando ali, né? Enfim, mas tinha aqueles caras lá que estavam, tipo, meio que estragando o rolê. Enfim, cara, e aí, bem na época, assim, tinha uma música que tava muito no auge, assim, que era Sentar no cavalo só pra levar. Beleza. E eu já tava meio chapado de gole, quando eu falei, foi onde eu realmente falei, cara, eu preciso te dar um jeito de mim. Negócio. Cuidar de mim. E aí, tipo, comecei a cantar e os caras, em vez de tipo, pô, não, o que você tá fazendo? Você tá maluco? Os caras entraram na onda e começaram a tocar e tal. Enfim, terminou o show, eu tava no camarim e tal, papapá, e daí chegou o Oswaldo e o Marco. O Marco fala assim, cara, os caras estão aí fora, renderam mais um monte de cowboy aí fora. Eles estão aqui e vão te matar, estão armados ali fora os caras. Eu falei, puta merda, agora... Enfim. Aí o Oswaldo, porque ele trouxe o caminhão assim e tal, perto de casa de emergência, aí eu entrei, os caras putos comigo, falaram, pô, isso é uma confusão, fecharam lá, fiquei dentro do caminhão lá uns minutos e tal, e eu saí pelo caminho do Oswaldo, os meninos foram com a van e depois, enfim. E foi ali que eu tive minha reflexão, né? Porque falei, cara, um bom momento para pensar, inclusive. Sozinho dentro do baú, cheio de equipamento. Mas claro que isso... Quem nunca, né? Isso foi bem assim o momento que eu falei, não, outras coisas estavam acontecendo. Você se colocou numa situação de risco, né? E cara, assim... Por não pensar direito, né? Na hora. E quando tu tá muito nessa pegada, toca final de semana numa cidade, toca final de semana em outra cidade, cara, tu vai... enfim, cara, eu fui um dos que não tive o controle de dizer não e aí, beleza, aí teve a fase da minha vida que daí, tipo, eu dei um time com a música, saí do Frequência Zero, o Enio queria me matar. O Enio queria minha cabeça de todos os jeitos, porque ele tinha... Então, teve uma época que foi a época que daí você
Foi pra igreja. Fui pra né? igreja. Bola de neve. Cara, aquele Não, disco... e daí assim, isso aí ecoou, porque a galera falou, pô, viu, cara, o Felipe largou tudo. Basicamente, quando chega no final da conversa, Mas, ó, o final da conversa de quem ouve é que ele tinha virado Mas crente. como é que eu uma... Mas foi uma conversa Do que rolou, Raimundos? porque vocês estavam... O Tava rolando o Frequência ex-líder Zero. do Raimundo? Sim, o Rodolfo. O Rodolfo também, É, abandonou também. total e... Sim. Não, mas aqui no caso deles é porque vocês, dentro da galera toda que fazia som, tipo, vocês estavam inseridos num contexto Sim. com os caras que estavam colocando vocês, entendeu? Estavam investindo em vocês, né? Sim. Então acho que a maior mágoa dos caras foi falar assim, puta, né, cara? E eu lembro que eu tava na parte do backline nessa época. Eles estavam fervendo com os contatos com a Malhação, cara, pra colocar... Porque o som de vocês era exatamente aquilo que tava... Sim, cara. que o momento pedia. Vocês estavam com a coisa certa no momento certo. É porque assim, tinha sido feito todo um trabalho, cara, desde... Era um planejamento de carreira, assim, porque foi separado o repertório do disco, o Mano fez a produção, o Vipiche fez as fotos. Tu faz... Eu ia falar o editor, por favor, coloca um cortezinho agora, coloca a capa do disco, que nunca saiu, né? Nunca saiu. Quem teve foi a Rádio Mundial, a Jovem Pan, que regaçaram isso daí pra tudo que é lugar, mas assim, o lançamento do disco tava... Tínhamos o Enio tinha alugado o Empório pra fazer o lançamento. Então, aí que eu ia chegar nessa parte. Foi onde o nosso disco também foi um parto, né? Sim. Até se o François estiver assistindo, pô, o cara ficou... Cara, todo mundo tinha feito toda a parte das faixas. O François não ia, né, cara? Acho que ele ficou meio... Uma vez ele foi tentar gravar o vocal e foi muito estranho pra ele, né? Botar o fone, aquela coisa toda. Até então era só performance do palco, né, cara? Uma aspas agora... Teve um negócio que eu aprendi com o François. François, se você estiver vendo, você vai lembrar disso. Teve um dia que ele chegou no estúdio e ele gravou Keep Knocking. Mas ele mandou muito bem. Acho que ele matou num take, não foi? Exatamente. E foi um negócio muito espontâneo. E aí, no outro dia, chegou e falou, vou gravar de novo. Será, François? Não, eu vou gravar de novo. Naquela época a gente racionava HD, né? Aquela época. Como é que eu vou salvar uma e gravar a outra? E ele falou: não. Pode apagar que eu garanto, e cara. Ele nunca mais fez. Cara, ele cantou muito bem a música, mas não, que nem aquela outra interpretação. Então, desde aquele dia, sempre eu tenho cópia de segurança de todas as vozes que são feitas nos discos, desde a primeira até a última, cara. Então, pra ele rolou uma frustração grande, e aí, só pra contextualizar por que a gente chegou nisso. Porque daí a gente se enrolou pra lançar o disco, e aí a enrolação, porque a gente tava sempre no mesmo estúdio, tava sempre lá. Era o tal do disco dos caras que... Cadê a porra do disco dos caras? Mas assim, a gente entrou na história do Rodolfo, Felipe falou aqui também. Rogério também. A Ana também. Foi uma galera, né? Então, virou aquele negócio... Até eu falo, na época, eu fiquei chateada, assim, eu falava assim, eu sempre fui certinha, nunca fiz nada de errado. De repente, nada contra religiões aqui, mas assim, de repente entrei na igreja e ninguém mais presta. Eu falei, cara, isso eu fiquei muito chateada, porque a Ana era minha amiga, era minha dupla. Eu também. Nesse caso, eu não tive contato contigo mais, eu acho, eu lembro, assim. Não, eu me converti também. Não, mas eu acho lindo a pessoa buscar, mas assim, aquela história, então que daí eu tu que vira tenho... vira pá, né? Daí tu... Mas aí que tá, eu falo assim, o cara fuma, ele para de fumar, ele odeia cigarro. Não, é que tá um negócio, você tá a vida inteira na igreja, bonitinho, não vou fazer isso, porque não, certinho. Aí de repente... Mas hoje eles estão na igreja? Não, a gente continua. A Ana, sim. A Ana fez o casamento. A Ana é outro ser humano hoje. Outro ser humano. Então pra ela teve um caminho, mas a maioria da galera que foi, eu sei que voltou. Mas o meu caso... Tá aí uma prova de que foi e voltou. Cara, eu não sei o que teria acontecido comigo. Mas que bom, quem sabe na época você podia ter... Você desacelerou, né? Beleza. Não, total. Eu tive, cara, assim... Eu vou cortar essa parte pra minha mãe não ver. Mas, cara, quase tive uma overdose no Iara. Não foi legal a minha experiência, assim. Já tô pulando pra essa parte, assim, de onde eu entrei na igreja e tal, que me ajudou bastante. Você podia estar morto hoje. Exato. Se não fosse isso. Exato. E, assim, teve uma importância muito grande, né? Claro, um peso muito grande em você chegar no momento da tua vida que você trabalhou a tua vida inteira pra chegar naquele momento.
E você não estava pronto, eu me lembro muito bem até hoje. Foi numa segunda-feira, na época tinha uma gravadora, nem sei se existe essa gravadora ainda, se eu não me engano, acho que era Antídoto, que gravou Reação em Cadeia, uma gravadora do Sul, mas que, cara... Essa gravadora existe hoje, Antídoto. Então, e ele tinha um artista muito grande na época, que era o Reação e tal, e eles estavam procurando uma banda parecida, e, cara, o Enio tava com os contratos impressos, assim, na época era a mulher, a dona da gravadora, não sei. E eu fui numa segunda-feira lá, troquei uma ideia com o mano e tal, daí eu fui pro escritório do Enio, e o Enio falou, pesado, aqui leve pra casa, e aí vocês avaliam o que vai acontecer. Os caras queriam que a gente fosse pra lá, ia ser mexido em algumas coisas, refeito algumas coisas lá, pra ficar mais a cara da gravadora, enfim, né, mas a mão, o material, a pré-produção, a produção, já tava todo mundo, toda a equipe ali já... pra se jogar lá pro Rio Grande do Sul gravar. A gente até nem cometeu isso, mas ia levar o mano junto com a gente e tudo mais. E aí eu falei, cara, não... Desculpa, galera, mas eu preciso sobreviver, tá ligado? E onde eu falei, larguei tudo. Falei, tá aqui. Foda-se a gravadora, foda-se os piás. Ficaram super chateados. Imagina, o Baia ficou muito tempo que era o batera. Porque era o sonho da vida dele, né, assim... Era o sonho da vida de todo mundo, né, cara? E tava ali na nossa frente uma canetada de... Mas só que assim, cara, eu também penso quando eu ouvi você falando isso, assim... Quantos anos você... Tipo, o Baia era o mais velho, né? Sempre foi mais velho. Sim. Então a gurizada já tava meio que sabendo o que queria. Sim. Tu tinha quantos anos? Eu lembro também, isso aí. 19? 18, 19, por aí. Aquela carinha daquela foto lá é mais novinho, eu sempre... Então, a gente era novo de tudo. Por exemplo, é igual quando a gente chegou no estúdio... Pô, o mano tinha cabelo branco, cara. Ele usava umas... Sim, tem que te contar, tem umas regatas. Ele tá nos 2 discos com essa regata, sim, né? Cara. A gente gravou 2 discos com ele no encarte, eu botei a foto e ainda segurando o disco do antes, com a mesma camiseta regatinha, ele tinha o cabelo pintado branco. Na época que eu era... Assim, eu era cover do KLB, dos 3 juntos. Você era um KLB. Não, eu era os 3. Fazia o cover dos 3. Assim, conseguia fazer os 3. E aí a gente ia lá e ia com o François, trazia CD, eu levava, a gente levava material pra alimentar... cara, ouve isso aí, né? Sim. E foram referências, assim, sensacionais, porque até então, quando que eu cheguei em Toledo, a minha parte de produção era mais focada pra banda de baile, Era essencialmente gravar o Hora Nacional, né? Exatamente, que banda de baile, 13 discos, sertanejo. 14. No Hora Nacional eu cheguei pra fazer o segundo, não. Ou eu tô exagerando, mas eles tinham, meu Deus, cara, eu lembro quando ele pegava na mesa assim, ele tinha uma coleção de Eu fiz o terceiro, o quarto e o quinto, se eu não me engano. Aí depois vieram os DVDs, que daí eu já não tava mais com eles aí. Felipe, mas aí nessa vibe você entrou pra igreja. Aham. Como é que foi a música nesse período? É sempre muito presente, porque a igreja tem louvor. Acho lindo isso do evangélico. O evangélico é muito... Eu demorei um tempo, assim, pra tocar no louvor da igreja. Assim. Demorei um tempo, e não foi pouco tempo, assim. E daí quando que ele se aventurou de começar a tocar... Eu vou contar essa história. Lembra? Nossa. Essa do... Tá, mas aí você melhorou, você conseguiu, conta aí. Sim. E aí, cara, o fogo continuou queimando dentro de mim. E aí... eu tive a excelente ideia de procurar de novo essa figura aqui que produziu o meu disco gospel. Olha, tem um disco gospel! Sim, gente, eu não sabia essa parte. Sim. A gente produziu a Savage. Mas eu sempre tive essa pegada do skate, do hardcore. E eu falei, cara, eu queria fazer isso no gospel. Falar a minha forma de me expressar, o hardcore, o punk rock. E eu queria falar da minha linguagem, de Deus através... Mas eu acho que quando a gente tem uma experiência assim com Deus, eu falo, eu acreditei em Deus a vida inteira. Eu sou cristã desde que eu nasci. Mas tem um momento da vida da gente que a gente fala, cara, ele existe, ele é bom e ele quer que a gente... Então isso eu acho muito lindo. Eu tenho esse negócio também. Um dia eu ainda vou cantar na igreja. Um dia vai dar certo. Eu acho sensacional, cara. Eu acho lindo, eu acho incrível. Eu acho que a igreja é a escola de muitos, né?
cantores, músicos, etc. O próprio rock, o blues, o jazz. Sim. Ele veio dentro da saiu igreja, daí. né? A música ela saiu da igreja, basicamente. Sim. O sistema de notação que a gente tem, tudo veio Aí era um da disco igreja. autoral seu, gosto. Autoral, eu gosto. Tinha o quê? 7 faixas. É sempre 07. Cara, eu não sei como é que eu conseguia fazer tanta música assim pra fechar um disco, porque hoje parece tudo single, né? E a gente fez, foram 7 faixas, começamos quando o estúdio não era aqui na Toca ainda. Não sei se já era Toca, enfim, mas era no La Salle. Sim. Sim. Na Funete. Exatamente. Na Funete. Nós começamos lá e aí a gente terminou de produzir aqui, já era Toca. Isso foi 2008. Não, 2006 ou 2008, alguma coisa. Isso. E foi um momento de transição bem grande para mim também, quando que eu trouxe o estúdio para cá. Porque você morou aqui, né? Eu mudei todo o meu sistema de gravação. E eu lembro que dentro de uma semana eu tinha que estar fechando o disco. Nunca tinha trabalhado com Apple, nunca tinha trabalhado com Mac e nunca tinha trabalhado com Pro Tools. E aí eu me internei uma semana com o computador montado em casa. Foi uma experiência legal. E foi sensacional. Não, o disco é muito bom. Inclusive, tem algumas faixas. Porque depois, não foi muito tempo depois, a gente veio gravar aqui também o Sete dos Sinais. E assim, a sonorização toda mudou. Como é que tá o nome? Mudou que a gente gravou no aquário da frente. Exato. Acho que foi quando fez o dele também. Exatamente. Fala de novo que eu não ouvi. Saved 07. Saved? Saved 07. 07. Saved de salvo. Isso. É que sim, era a galera do Bola de Neve. A galera do Bola de Neve era skate, É uma galera muito jovial, né? Mas eu acho que hoje tá uma pegada, assim. Tem a galera da verdade, da Bola de Neve. Eu acho que não tem mais, assim... Cara, é Deus, eu não sei. Eu acho que até a católica hoje tá mais... Eu acho que o importante é... Tem um lado humano que é muito importante a gente cultivar, a espiritualidade, né? Isso, exatamente. Sem Independente. denominações, mas eu acho não, que seja espírita, seja budista, seja importante. o quê? Acho que a gente tendo uma, né? É que tudo assim também eu vejo que talvez é um período que você precisa passar para você amadurecer de alguma forma, alguma coisa que você precisa evoluir. Sim. Porque assim, dessa mesma forma que eu entrei, eu me senti salvo porque, tipo, era uma coisa que eu nunca... despertou a minha espiritualidade, na verdade, isso, né? Me ajudou no momento que eu precisei bastante, que foi essa parte negra da história e tal. E aí também, como tudo tem um ciclo, um dia eu encontrei o César e tal, eu já tava louco para fazer som de novo, aquele negócio começa a pegar fogo dentro de você e muito tempo depois e tal... Aí nasceu minha filha, mandar um beijo pra ela. Eu prometi que eu ia mandar um beijo pra ela, Maria Luísa. Me casei, não tem muito o que reclamar, porque, tipo, nesse período eu casei, eu tive a minha filha. Foi bom enquanto durou. E Felipe é paizão, né? Você tá sempre com a Maria Luísa, ele tá sempre aprontando alguma coisa com a Maria Luísa. E a gente sente, assim, que é um relacionamento bem gostoso entre os dois, né? E é bem interessante que a Maria Luísa que atualiza a gente sobre os novos termos, né? Sim. Tipo aquele flopou que ela largou, aquilo lá eu nunca tinha ouvido. E ela curte um som também, né? Já, quem sabe, temos... Olha ela agora ela já tá com outros interesses, assim, mas teve uma fase que eu chego, ela vai começar a cantar. Eu gravei alguns vídeos com ela, tá com 9. Com 9. Ela gravou alguns vídeos, assim, eu gravei pra ela e tal. Ela gosta, mas... Vamos gravar, filha? Aí ela pede pra você tocar, às vezes? Não. Ela tá numa outra pegada. Outra vibe ela agora. Gosta de dançar. É igual meu filho. Quer ver o pai tocar? Não. Ela gosta de dançar. Ela... Né, apaixonada dança, sabe, decora. Os TikTokers agora. É que eu acho que tem a fase deles, né? Eles sim. Vai descobrir, assim, tipo, por uma experiência mais pra frente, porque é a mesma coisa se a gente para pensar que a música entrou pelo menos em mim, assim. Sim. Sempre tive convívio com a música, mas aquela coisa aconteceu comigo há 13, 14 anos. Eu comecei a amassar as panelas da minha mãe. Sim. Sumia as panelas da minha mãe, ela falava, onde é que foi parar? E incrível, né, cara? Minha primeira viagem eu queria ser baterista, cara. Olha eu só. queria ser baterista. E tanto que eu tava numa festa sábado agora, daí era aquela folia assim, montaram os equipamentos, aí tipo, toca o baixo agora toca a guitarra, o outro vai lá, toca a bateria. Sentei na bateria, lá um monte de gente falou, logo, cara, você sabe? Eu falei, bicho, eu brinco. Se vira. Mas, você falou que você começou na bateria. Comecei. Você toca guitarra. Toca guitarra. Que mais você toca? Contrabaixo. Aí. E eu sabia que ele teclado.
E canta pra caramba, né? É a mesma coisa, acho que a curiosidade também que tu tem de mexer com coisas, porque daí tu começou a mexer com edição de vídeo, né? Tu é um dos figuras mais Peraí, ele falou 2008. 2009, Felipe fez a filmagem e edição do meu casamento. Olha só. Porque eu era amiga de Felipe quando ele tinha lá seus 14 Ele anos. é do tempo do Luciano Vicari. O Vicari. Trabalhou junto com ele já. Alexandre, trabalhei com o Alexandre. E aí eu reencontrei o Felipe Alexandre, anos Clivate. depois. E falei, cara, eu preciso de Você alguém. trabalhou no Clivate, inclusive. Trabalhei. Verdade. Era Isso aí. uma época de referência com a galera, porque não tinha muita gente que fazia isso aqui, né? Sim. E Então bem era aquela nova. galera, assim, tinha aquela máfia do Clivate lá, sei lá. Inclusive, na época do meu casamento, foi você e o Gustavo Hugo, Os não cabeludos. foi? Você. Foi você e o Gustavo Hugo. Mas era diferente um pouco das coisas naquela época do 2009, não tinha essas... Ah, não. Era as caixonas ainda. Era. Nossa. Tinha Como que é que era o nome digitalizar, daquele né? outro? Não era o drone. Como é que é? Grua. A grua! Tinha uma grua ainda, tinha uma grua. No meu casamento você usou a grua. Usei. Olha só. Aí mais tarde eu fui morar com o Luciano Vicari. Aí acho que em algum momento você foi nessa casa. Se fui, Com fui, certeza fui. que era perto da sua casa, do lado da sua casa. E aí tinha as coisas que daí ali também eu comecei a mexer com vídeo por causa do Luciano Vicari. Aham. E daí É uma lenda. ele namorava minha Figura. prima e ele chamava Primaça. E aí ele vinha lá e senta aqui, ó, vou te mostrar como é que faz isso aqui, mexe no tempo, como é que corta, não sei o que, no computador. Olha que legal, cara. Vicari é uma lenda. Daí, antes disso também trabalhei na educativa, né, cara? Aham. E aí o teu som tocava, cara, tinha o som que vinha É, em MP3. Aham. Mas a lenda do disco nunca veio, né? Era só mandava as músicas, ó, toca essa. Era as três músicas de trabalho. Assistia umas músicas que eram Três em músicas de específico trabalho. que tocava Tinha as três que eram com os isso. E era legal, carros-chefes. cara. O som É. Era bem porque a Malhação tava no auge, né? Sim, E cara. era o som da Malhação mesmo. Era. E, cara, Com algumas coisas. Com Não, cara, algumas coisas. até quando eu ouvi assim, porque a gente tinha gravado contigo, e aí quando eu ouvi isso, eu fui ouvir o resultado disso lá na rádio, porque tinha esse negócio no estúdio que a gente. Mostra isso, eu acho que até vocês também deviam ficar curiosos. Não. Sim, não, tu segurava, né? Vamos respirar, agora vamos tomar um ar ali, assim, outro mundo pra fora. Uma coisa que, Entendeu? que foi muito interessante no disco do Felipe, que foi poucas vezes que eu utilizei, foi um DJ manipulando, trabalhando com a picape. É entende? verdade. Aquilo ali foi bem inovador Foi. naquela época. Tava começando o Linkin Park, se eu não me engano. Sim. Entendeu? Que eles estavam começando a trabalhar com esse tipo, com as picapes no palco e tudo mais. Então a gente se inspirou um pouco naquilo ali para criar uma textura diferente, criar uma sonoridade diferente Aham. para o mercado nacional. A Carol né? vai lembrar do... Quem gravou pra nós a parte dos scratches e os samples e tal foi o DJ Spawn. Spawn. Shih Tzu Sim, Spawn. filho do Chico. Sim, filho do filho do Chico. Chico. Sim. Exatamente. Os meninos arrasavam. Esse disco, cara, a gente, pô, Cara, tesão, esses meninos, olha, eles seriam, acho que, tipo a Loki hoje, na nossa época. Porque acho eles que sim. estavam bombando. Sim. Só que Eu eles lembro- eram muito estudiosos. Eu lembro que naquela Né? época tinha eles dois e tinha o Ziba também. É, os Zibés. O Zibés, Zibete, né? entendeu? E aí a gente... Aí, Cara, tipo, e ele foi os caras e que ele me foi embora inseriram. pra Londres e ele também ficou lá no cenário de Londres, lá o bicho trabalhou pra caramba. Massa. Mas o Hoje Shih Tzu e o ele Spawn, eles eu encontrei ele faz uns muito anos bem. aqui. Mesmo. Ele não mexe Ele tinha uma mais, casa né, de o show, bicho. ele sempre contratava a gente pra tocar nas festas que ele É, fazia. eu Teve um tempo que ele Sim, virou meu promoter. ele era tipo manager de uma casa, talvez do Jack's Place, né? Não, Reuria, não sei. Reuria. Não lembro. Tinha Na alguma verdade, era casa. tudo no mesmo assim, lugar, é. né? Mas Só uma coisa mudava a legal, fachada. vamos abrir um parêntese aqui que é legal falar, porque assim, naquela época também parece que as tribos elas estavam mais juntas, assim. Por exemplo, a gente tocou em Rondon, no Skull Beats, com frequência zero. E eu me lembro, cara, assim, muito bem que era a parte do palco, um campo de futebol, cara, tava lotado esse evento, assim. E tinha o evento das raves, assim. Então, assim, quem ia curtir um rock, curtiu a rave. E as Skull Beats era um evento assim, hoje em dia é difícil você, tipo, tu tem uma balada que é só eletrônico. Sim. Não tem Só mais- Juntar sertanejo. tudo é, não só dá. sertanejo. E naquela época, assim, as baladas eram meio misturadas, assim, eu acho que era... Por isso que a gente tinha mais espaço pra tocar também, hoje o sertanejo dominou, tu tocava, qualquer casa tu conseguiria tocar, porque era o som que tava rolando nas rádios, enfim, né? Tem muito punk que tá tocando sertanejo hoje, né? Tem muito cara que tocou punk E nessa tem muito época. sertanejo que tá fazendo também rock, cara. É, Já
cheguei no palco assim, eu sempre eu identifico a pegada do cara que toca violão, guitarra, quando ele tem aquela mão de tocar sertanejo, ele não nega, né? Não nega. Não. É o sotaque, né, cara? Tem um sotaque no jeito de tocar, né? Aquela batida da Beto mão direita. Falava o sotaque. A mão direita não nega, assim, aquele... Aí você vai lá e pergunta, cara, não, eu toco com os caras também, não sei o quê. Daí eu toco com esses caras aqui, toco... Não tá fácil pra ninguém, né, cara? O músico, ele precisa... ser versátil hoje, ser versátil, cara. Ele precisa ser versátil. Hoje em dia, por exemplo, se a gente fosse avaliar, mesmo Frequência Zero, por exemplo, se vocês reunissem de novo, o caminho a se trilhar... Não, ia ser bem mais difícil, cara. Ia ser bem mais difícil, até porque assim, cara, tinha menos, assim. A gente já discutiu acho que esse assunto várias vezes. Enfim, aqui, assim. Que essa questão do single ou do EP, né? Antigamente não tinha isso, cara. Você fazia... Tinha que ter pelo menos 10 faixas. Quando entrava no mínimo. Era aquela coisa de vai entrar no estúdio e sai com uma bolacha já, né? Sai com o material pronto. Exatamente. Né? Pra otimizar. Né? Hoje, cara, pô... Você com o computador é super fácil, né? Não que... Mas naquela época, assim, as coisas eram bem mais difíceis. Assim. Hoje tem interface que você compra desse tamanho, mas naquela época lá que o mano gravava com a Delta 1010, assim, era fio entrando e... Tinha aquele cabeleira saindo de dentro daquele computador. De amplificador, tu pega o USB, modulador. Tudo fácil. Tá tudo ou Wi-Fi, né? Ou pelo... Né? Hoje tudo é no celular, né? É bem verdade. isso. Ou Bluetooth, quer dizer, não Wi-Fi. Inteligência artificial também. Felipe, mais tarde, 2008, você falou dessa vibe aí. Aí tua filha nasceu, você casou, tua filha nasceu e tá. Muitos anos mais depois, pra frente, né? E aí, quando voltou essa... Voltou quando... Bem no final do meu casamento, assim, eu já tava meio, assim, numa fase que eu tava de transição também, que eu já não me sentia mais como... Não era eu, vamos dizer assim, sabe? Não conseguia ser eu mesmo e isso me incomodava. Essência, né? Minha essência estava bem comprometida, assim. Eu acho que é isso que acontece nos finais, a gente olha e fala assim, oi, não sou mais essa pessoa. Cadê aquela pessoa? Eu não sou mais... Onde muito tá louco essa pessoa? isso. Você, tipo, se olhar no espelho, você se vê Você cara, sente necessidade cara, de ser eu você. Eu não reconheço esse cara. Tipo, tocando... Claro, é legal tocar na igreja, cara, mas é todo esse processo que envolve criação, composição, ensaios, projetos, essa... coisa de você estar tocando em casas, assim, de você estar na noite, é uma coisa que só quem está em cima do palco entende, sente a energia que a galera passa quando você está fazendo um som, quando você está tocando, a galera gostando da tua música, tudo isso, cara, não tem preço, assim, eu acho que é a melhor droga que tu pode usar nessa euforia de você estar fazendo shows e estar no mercado da música, né? E aí, assim, eu já sentia saudade, claro que eu sentia saudade. E no momento que eu me senti mais pronto, que eu acho que a gente tem ciclos, períodos que a gente passa fazendo algumas coisas, tem períodos que a gente fica mais recluso, reflete mais. E aí tem períodos que você aprendeu, absorveu e falou, agora, tipo, aquele cara lá que era muito louco, ele continua muito louco, mas ele... Agora com alguns filtros a mais. Contido agora. Não tá naquele... Com os aprendizados também, né? Sim. A gente vai aprendendo os atalhos, né, cara? Claro que aquele Felipe sempre é o que eu sou. A tua essência, a minha essência, né? Mas tá mais cascudo hoje. Né? E tal, mas tá mais cascudo, você tá mais esperto, assim, sabe? Ó, aqui dá choque, aqui não... Aqui não posso encostar. E aí foi quando encontrei o César Armani, que teve aqui... Tinha um evento, eu acho que até era um evento teu que teve na Praça da Cultura. Os festival que tinha na praça. Faz uns 8 anos atrás, eu acho. E aí o César me encontrou assim, e eu sempre vi que ele, cara, me tratava diferente, porque, cara, sabe, ele tinha um certo sentimento de... O César é um cara sensacional, saca? Mas assim, naquele dia eu senti assim de, cara, não deixa isso morrer dentro de você, tá ligado? Você escreve pra caramba, ele me falou, pô, adoro tuas músicas. Ele falou, não deixa isso morrer, cara. E aí eu fico com aquilo na cabeça e tal. Aí, coincidentemente, daí entra a Full Grey.
porque a Full Grey já existia antes de eu participar da banda. O Rafael Beber, que era também um cara, hoje ele é tatuador, ele é super, o Tattoo Stars aí do momento e tal, virou, né? E inclusive tá na Irlanda, tatuando agora, enfim. E ele também tinha acabado de sair da igreja, também na mesma vibe, assim, que, cara, o universo parece que às vezes conspira, né? Sim. E a gente se encontrou, assim, várias pessoas a Full Grey surgiu dessa forma, né? Ele era o antigo Ministério de Louvor da igreja, né? Olha só. Que era o Marcão Dubai, o Rafael Weber, o Júnior Weber. E eu acho que daí depois entrou só o Rodrigo também, o Pôncio. Uhum. E aí a gente começou com a Full Grey. E aí a gente começou a tocar, ensaiar, e aí começou a dar super certo. Pegamos um time legal também, do estilo que nós tocávamos, que as casas, assim, tipo, abriram as portas de novo para esse estilo, voltou, que morreu lá, né, o Emocore. Morreu, mas o movimento, assim, começou a ressurgir, as casas começaram a tocar, tanto que, você tocar no Hooligans um NX0, mano, é uma coisa... Se tocasse, falasse sobre esse assunto há 10 anos atrás, 8 anos atrás, sim, capaz de tomar uma vaia lá tocando esse som. E a gente começou, cara, com a Full Grey, a gente começou a conquistar o nosso público e tal, cada um começou a sair, o Rafa virou super Tattoo Stars e saiu da Full Grey, mas isso a gente já tinha construído a nossa estrada, assim, de estar nessa ativa de estar sempre tocando na noite. Então viajávamos quase todos os finais de semana tocando em casas diferentes. E, cara, tem presentes e oportunidades que só a música te dá, né? Tipo, num desses rolês que a gente foi tocar, a gente teve a oportunidade de tocar com o Marcão do Charlie Brown Jr., que pra mim sempre foi uma referência. E coincidentemente, depois, ele quem fez a mixagem, a masterização, foi o Marcos Brito, que fez o nosso primeiro single lá, ele que fez toda a parte de mixagem e masterização com o Marcão do Charlie Brown. E, cara, se pensar assim, meu trabalho tá pronto e pensar que nesse mesmo estúdio, nesse mesmo cara que tá fazendo pra nós, acho que o André, o que trabalha com o Marcão também, poxa, foi produzido, a última música do Chorão foi feita nesse estúdio, assim, então foi uma coisa assim. Olha que foi foda poder, sei lá, energia, essas coisas, a gente não gasta. Como é que foi pra ti ver o Chorão, cara? Tudo que aconteceu com o Chorão. Porque queira ou não queira, é mais ou menos algo que você percebeu que era um caminho que a tua carreira poderia ter ido. Exatamente, cara. Assim, pra mim passa muitas histórias, né, cara? Porque, assim, e uma delas é que dizem que o Chorão também teve essa mesma oportunidade de virar a chave na vida dele e ele acabou optando pelo outro caminho e, enfim, é difícil dizer porque sim, a gente imagina como seria, mas assim, pra mim, assim, eu pensei muito em, assim, cara, se fosse eu, tá ligado? Se eu tivesse assinado aquele contrato, sei lá, a gente também não dá pra dizer que seria um sucesso, mas enfim... Não teria Maria Luísa. Exato, né? A gente trabalha pra isso, né? Sim. Enfim, trabalhamos pra isso. E, sei lá, sabe, cara, eu sei porque, assim, não é uma vida muito legal, assim, você tá envolvido nesse submundo da música, né? Sujo também, né? Tem uma coisa que é interessante a gente colocar pra galera que não conhece desse outro lado. Muitos artistas Sim. acabam depressivos, acabam... queira ou não queira, quando que a gente está na estrada, dentro do ônibus, sai do ônibus, você vai pro hotel, sai do hotel, tu vai, toca, hotel, ônibus, nisso, avião, aquela loucura. E tipo, você, toda vez que você vai tocar, independente do que está acontecendo lá atrás na tua vida, tu tem que estar ali esplêndido. E levando para as pessoas alegria. E eu acho que comigo, pelo menos, sempre foi assim, é uma chave que ela vira automático. Tipo, a música tem esse poder de fazer com que a gente, naquele momento, a gente não consiga... Eu acho que o maior exemplo disso já passou por aqui, que foi o Celinho. Né? O Celinho chega no palco, você fala, oi? Né? Ali tem alguma coisa, não tem, ele 100%. Só que quando você
desce do palco, que não tá mais com aquela galera trocando aquela energia, aquela coisa, tem dias que a gente se sente muito cansado, muito vazio, assim, muito, tipo... É punk, é pesado, é bem pesado. Porque assim, cara, coisas que eu vivenciei, assim, né? Às vezes você vai tocar numa cidade que é longe, né? Então, assim, sei lá... E a galera vê aquelas 2 horas que você passou ali, que você tá com aquela energia e tudo mais. Mas aí, cara, depois, tá ligado? Passou a festa, passou o negócio ali. Agora é você com você mesmo. E você tem... agora, José? Aquela estrada, porra, você com ressaca... O zumbido no ouvido. Tinidos. A galera às vezes não sabe, mas tipo, você, sei lá, tocou... o rolê é um meio bate-volta, assim, você tocou numa cidade que tu tá 500, 800 km da tua casa e terminou o show e é bate-volta. Você guarda teus instrumentos 3 horas da manhã, coloca na van e aquele negócio você meio de ressaca e... Cara, é foda. E tem alguns músicos que costumam dizer o seguinte, cara, que o show em si, ali não é tanto trabalho em si, porque o trabalho é a loucura da semana. Sim. Colocar o dedo em dia, colocar a garganta em dia, o cuidado que um cantor precisa ter para chegar numa alta performance na hora do show e conseguir suportar toda aquela carga emocional e física também. Então, tipo, é árduo. Hoje em dia eu não consigo ver ninguém tocando assim... high performance mesmo, se não passou pelo menos alguns bons anos, 3 a 4 horas em cima do seu instrumento por dia. E para manter isso é custoso, para manter isso sem contar o tamanho que é o preço dos instrumentos e dos equipamentos que a gente vai utilizar. O microfone que a gente leva para fazer o barzinho, para tocar num lugar que os queridos contratantes pagam pouco, né? Aí tem muita gente que fala, mas nessa vida vocês ganham pouco, mas só que é pouco, cara, é pouca diversão para tanta loucura e tanto empenho, tanta pressão, né? E assim, cara, às vezes a gente também, sei lá, a galera chama isso meio de mala, falam, a Full Grey não toca em qualquer lugar, mas é porque assim, a gente tem esse cuidado, a gente sabe o que comporta e o que não comporta, então assim, às vezes, sei lá... Não dá pra encontrar os chapeludos de novo. Tu tem que ver, assim, a gente toca muito alto, né? Tu vai tocar nos barzinhos aí, cara, nossa... Como. Então a gente sempre tem esse cuidado de escolher a casa e que ofereça minimamente uma estrutura pra gente fazer um bom show, assim... E hoje a Full Grey tem quanto tempo já? Você falou 8 anos? 8 anos, mas a Full Grey, ela teve um período ali, que é essa parte da história, que daí nós tínhamos quando o Rafa saiu, entrou o Fábio. O Fábio, ele é o cara que tá comigo há mais anos, há mais tempo, o Fábio e o Vinícius, né? Então, assim, a Full Grey, ela teve essa transição e daí ela ganhou elementos novos, uma cara nova. E banda também, você sabe que... E tem música autoral também. A gente fez... O quê? Quase esmorecendo, a gente fez. Deveria ter mais, mas a gente... A tal da gangue é complicado, né, cara? Cara, assim, não é simples você fazer, mas o que a gente tem trabalhado agora, assim, entrado num novo período onde a gente vai lançar um single. Então a gente tá trabalhando já esse single aí, ó, meio off aí, mas... E hoje, Felipe acha que está satisfeito ou ainda não? Não, ainda não. Eu acho que... Agora que eu tô aprendendo, na verdade, o que realmente é você ser um músico, vamos dizer assim. É que além de músico, você também era professor da Unipar, né? Sim, trabalhei bastante... Artes visuais, né? Isso, produção audiovisual e publicidade e propaganda. E a gente precisa contar como que você veio parar aqui, né? Porque Marcos de Almo e Rafa já estavam com esse projeto há um ano
antes de lançar? Houve tentativas. Houve tentativas, Frustrado. E aí um dia, não sei o que, o Rafa falou assim, preciso falar com você, Carol. Eu falei, uai, que Rafael Meneghini quer falar comigo, né? E me chamou aqui pra falar e tal, e resumindo, virei a terceira integrante do Pode Toca. E aí sentamos, poxa, a gente precisa de alguém pra gravar e editar. Falei, cara, faz 1000 anos que eu não vejo o Felipe. Mas vai que o Felipe topa entrar no grupo, né? Aí eu falei, mas eu não sei, nunca mais falei com o Felipe. Fala aí, Rafa, você fala com ele? Eu tinha teu contato, porque a gente já tinha se trombado, já tomamos umas geladas por aí. Falei, vai que eu não, nós antes já da temos. pandemia. E aí eu acho que era a época que tu era professor da... Eu tava lá no geralmente bar. a gente se encontrava no bar, né, em algum boteco e tal, e tu tinha saído da aula. Cara, E Mas aí a tudo gente deu trocou certo, contato, né? Ficamos com contato um do outro. Eu falei, acho que eu tenho aqui o telefone do Felipe, né? Vamos E aí eu ver lembro se- que esse aqui, eu falei, cara, preciso falar contigo aí, ó. Rolou um projeto, teu nome foi citado e tal. Esse aqui já mandou, olha, não sei o que é, velho, mas tô dentro. Então, viu? Falei, que legal que foi. claro que isso não poderia acontecer se fosse ano passado, mas enfim. Eu acho que daí tu E já se fossem tava... pessoas chatas, né? Mas somos todos legais, mas né? teve também que daí tu saiu do Unipar Isso. também, né, nesse período. E eu tava procurando um projeto novo, alguma coisa pra abraçar e. E hoje somos uma familhinha feliz. É isso aí. Às Tamo no vezes, 20º. às vezes os Juquinhas não 26º. deixam a gente gravar. Às vezes rola uns fight, mais ou menos, mas uns fight bem de boa. Não, é fight leve. É só questão de ponto de vista e interpretação, nunca Não, é fight leve, assim. Tipo, Eu nunca considerei não, nada nunca como brigamos, fight. nunca brigamos, mas é, né? São só observações que têm Mas, prazos a ser gente, ó, cumpridos. 26 episódios pra todo mundo continuar amiguinho, assim, que coisa mais linda. Veio mais 26. Deus abençoe, né? Tem a pergunta clássica. Porque tá louco. ó. Não, eu Não tenho- temos tenho- Felipe lá atrás na câmera pra fazer assim pra gente tenho- hoje. Eu tenho mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? A gente viu toda a história do Felipe até os dias atuais. Sim. E pro futuro, Felipe? Quais são os seus planos? Cara, os meus planos é lançar tudo que eu tenho escrito. Tudo que eu tenho de Boa. demo gravado. Eu quero fazer tudo, assim. A gente tava andando aqui no Toca, eu vim off aí, alguma coisa. Eu tô produzindo Tá bastante começando coisa. uma E eu, produção. eu acho assim, cara, o mercado hoje tá foda por essa questão dos singles e tal, mas eu ainda quero resgatar alguma coisa assim, EP, LP. LP é a inspiração do... Mas, cara, fazer um por que- mas vinilzão, por que né? não, né? Claro. Eu digo isso aí, é pra você colocar na estante. Sim. Assim, falar. Uma dica Que interessante. tem a história de escrever Deixa um eu só livro. Eu não escrevi um livro, eu deixei um disco. Deixa eu ver. exatamente. Substitui. Ah, eu não fiz Termine nenhum a dos sua dois. Não, resposta. é só pra completar esse raciocínio, então, porque, cara, assim, o mercado digital hoje eu acho que exige muito de você tá lançando o tempo todo. A gente aprendeu isso com o Single Navegar, que foi o single que o Marcos Brito ajudou a produzir lá do Charlie Brown. E foi uma música que, tipo, pra mim tem um carinho muito especial, porque, cara, abriu portas desse negócio digital pra mim, né? Enfim, Tá com quantos seguidores hoje, Felipe? 16 mil. Olha Ainda. só. Pouco. Olha só. Pouco. Você que quer seguir o Felipe lá, É o nosso só rouba pop aí, mais cara. star do Pode Toca. É. É o Felipe. Mas agora tem que manter isso, né, galera? Que espera que você lance trabalhos, e eu acho que é isso que é uma cobrança que eu tenho hoje em relação. Embolando com a pergunta que tu fez, é exatamente isso. Você atender essas demandas de você estar fazendo lançamentos frequentes, assim, pelo menos a cada 3, 4 meses você lançar alguma coisa. Então, Não, se você colocar tudo que você tem, você vai ter música até né? mas A Maria Luísa fazer uns 18 anos, no mínimo. Sim, sim. Uma música por dia ainda. É, tipo isso. E aí, a merda. pergunta. Agora é hora. Essa é a hora. Felipe. Se fosse possível hoje acontecer um duo de Felipe e o seu ídolo maior da música, qual seria o seu ídolo para dividir o palco contigo e que música seria? Puta, cara, essa pergunta é bem mais fácil atrás ali. É sempre assim, Você né? ouve todo episódio, mas, né? Cara, apesar de eu, há 26 episódios, praticamente ouvir essa pergunta, é uma pergunta que eu tô desde da Você hora ainda que vocês tá falam, tô pensando, pensando. Porque é uma pergunta muito injusta. É muito de uma certa justa. forma. Mas é uma saia justa muito boa, assim.
Mas eu acho que resumindo de todos os artistas, de caras que eu não só pela história dele com o Foo Fighters, porque a minha história, na verdade, com o David Grohl começa antes com o Nirvana, porque eu acho que nem existia Foo Fighters ainda, a gente dava de skate e já ouvia Nirvana moendo, e, enfim, e eu era super fã da banda também, então eu acho o cara participou de 2 bandas históricas. E ele é o... Eu já vi muito documentário também, acho mó barato, Foo Fighters, adoro. E como ele é o boa pinta do rock and roll, assim, né, cara? Ele tá com todo mundo, cara. Ele diz que ele é muito gente boa, ele é o queridão do rock, né, cara? Ele é o queridão do rock. Ele pega uma van, vai lá e visita o vocalista do AC/DC. Qual seria a música? Mano. Eu acho que é Time Like This. Eu ia falar Sim, a minha favorita. Tinha que ser. E a gente falou disso, né, quando a gente entrou músicas aqui. boas, mas eu acho que... É que essa ali tem Acho que tem uma a história, letra, né? Quem escuta ela e consegue entender a letra ou pega a tradução, vai ver a profundidade dessa música, e eu acho que no meu momento de vida, assim, é exatamente o encaixe perfeito, assim. Que é... Eu tava aqui, fala Times Like This, fala Times Like This. Porque daí eu comentei contigo, né? Que eu voltei ano passado e também nessa, né? In times like this, you learn to live again. Então, viver de novo, amar de novo. Então, é uma letra muito foda mesmo. É tempo de aprender a viver de novo, é tempo de aprender a amar de novo. Essa música foi minha trilha ano passado. O momento que eu tô passando, assim. Arrasou, Felipe. É por isso que eu meu brodinho há muitos anos. Mas eu queria aproveitar, já que nós estamos aqui entre família, Podtoca, vamos fazer essa mesma pergunta pro Marcos de Almo? Vamos. Marcos de Almo. Agora... Chegou a hora da vingança. A mesa virou pra você, querido. Cara, eu tenho a resposta dessa Desde sempre. muito na minha cabeça. Mas eu vou falar no próximo episódio. depois do intervalo. Depois dos comerciais. Você tem um episódio pra pensar. Na verdade, o que eu queria fazer era tocar com o autor dessa música aqui. Fred Mercury. Eu queria tocar piano pra ele cantar, cara. Eu acho que isso seria seria o ápice. Tipo, eu não consigo imaginar... Cara, tem muito vocalista que marcou, tem muito cantor, assim, que marcou o rock, mas eu acho que com a identidade tão ampla, assim, e cantando meio que de tudo, da maneira como o Fred fazia, era um negócio muito absurdo. É bem vivo tudo que ele trouxe pro rock, né? Exato. E no Bohemian, particularmente, é uma música que ela tem 5 variações, assim, que você consegue perceber na voz dele, aquele lance da ópera mesmo. Claro que se aproveitando de todos os drives e todas as técnicas que ele tinha, né? Mas entendendo um pouco do mundo da ópera e do erudito e trazendo para a linguagem dele, cara, aquilo é sensacional. E se eu pudesse tocar com um tecladista, seria com Jon Lord, cara. Olha. O grande tecladista do Deep Purple, que foi o primeiro timbre que eu achei, assim, aquilo um negócio muito alucinado, que era um Hammond, né? com um pedal de guitarra, um drive, que era aquilo, entendeu? Então, é muito legal a gente ter esses caras enquanto ídolos, porque faz com que a gente estude cada dia mais, né? Pra gente estar sempre em condição. Mas já que a gente tá assim, eu vou só perguntar. O seu seria Mick Jagger? Não sei porquê, ó. Quantos episódios o Rafael já apresentou Podtoca com a camiseta do Rolling Stones? Não é o Mick Jagger, é o Keith Richards. Bom. Aí não é Mick Jagger. Há uma diferença. Viu? Mas é Rolling Stones. E você, Carol? Eva Janis, né? Janis. Eu ficaria entre a Janis e a Tina Turner, que eu acho que, assim, foram 2 ícones que eu falo, cara, eu queria ter sido essas mulheres. Né? É tipo isso. Acho que hoje a Elaine Bueno pra mim tá sensacional. Eu já realizei meu sonho, já tô maravilhosa. Elaine, love you. É isso. Que é a junção, né, da Tina, cara. E é isso. Felipe, mais alguma coisa que esquecemos de falar por aqui?
Eu acho que não. Não? Não. Beijo pra sua mãe, beijo pro seu pai, beijo Será pra todo mundo. mandado, será mandado. Então, um beijo pra todo mundo. É isso. Alguma coisa que ficou passou? Não? Ah, há uma coisa que Há uma tem que ser coisa. um convite feito, que domingo agora é a nossa live. Nossa, é agora? É verdade. Domingo no Altaia Carnes Nobres, pelo nosso canal Podtoca Musical. Se você Domingo, não 1 sabe, de outubro, às 20 horas. se você não sabe quem é a Elaine, a qual... Elaine Cristina e banda. É, Elaine Cristina, que ela tem vários nomes, mas agora ela Não, fixou oficialmente- Elaine Cristina, né? É, ela fez uma investigação e viu que Elaine Bueno é uma cantora gospel, né? Existe uma Elaine Bueno. Não sabia. Então ela adotou o Elaine Cristina, que ela sempre gostou. Elaine Cristina, Elaine então. Cristina. Elaine Cristina, E beijo. banda. Love you. Elaine Cristina e banda. Sensacional. Eu ouvi dizer que vai ter um tecladista na banda. Vai ter um cabeludo barbudo. Vai ter o baterista do Rafa dos Mavecos. Vai ter. Vai ter o Rafa dos Mavecos. Eu acho que eu vou tocar uma música só, pelo que eu fiquei sabendo nos E bastidores. o Felipe? O Felipe vai estar nas trás das câmeras. Não, o Felipe a gente tá esperando o Felipe, o dia que o Felipe vai tocar pra gente na live. E é isso. No dia da taberna ele não esperou, foi embora. É. Largou o drink com esse aqui. Eu vou embora. Mas é, né? Então é isso, que honra, Felipe. Muito obrigada. Obrigado a você. Enfim, a gente conseguiu. Uhul! Olha, só a gente sabe o quanto demorou esse episódio pra conseguirmos Felipe. Mas é isso. Quem será o próximo? Não sabemos. Menedini? Talvez. Marcos Elmo? Eu tô aqui todo dia. Camila Brofati? Até o próximo episódio. Ai. Pode tocar.